Olá, pessoal. Vamos então a mais um vídeo para o canal Descomplicando a Kabbalah e Bnei Noah Brasil. Hoje, dando continuação ao último vídeo, depois de 2 semanas, quase 2 semanas, por problemas pessoais, não consegui fazer nem live, nem gravar o vídeo. Então, hoje eu consegui, vou tentar colocar em ordem aí o que está faltando. Então, dando continuação ao vídeo da semana passada, que a gente vem falando do Portal das Encarnações. O vídeo de hoje é sobre almas baixas, altos potenciais. Todas as almas mencionadas nos outros vídeos, com exceção do nível 1, que são as novas almas reais, são semelhantes na medida em que todas caíram nas profundezas das Kelipotes. Lembrando que Kelipotes são as cascas do lado mal. As almas caem nessas Kelipotes. Quer dizer, o mundo, na verdade, o nosso mundo caiu nas Kelipotes. No entanto, nem todas caíram ao mesmo nível, pois as almas do nível 2 permaneceram com Adão. Tem apenas uma mancha como resultado do pecado de Adão. Então, algumas almas permaneceram com Adão e só ficaram com uma mancha na alma, que é o pecado original. Mas essas almas se mantiveram com Adão. Aquelas que foram para Caim e Abel têm duas manchas, o pecado de Adão e os pecados de Caim e Abel. Então, somou, além do pecado de Adão, somou-se os pecados de Caim e Abel, que são mencionados no Sefer Hatikunim, Tikkun 90. Personalidades são uma consequência da raiz da alma de uma pessoa. Então, a tua personalidade é consequência da raiz de onde a tua alma vem. É muito importante saber isso. As personalidades são principalmente um produto do meio ambiente. Em vez disso, elas são uma consequência da raiz da alma de uma pessoa. Cada pessoa nasce com certas tendências, por causa da raiz de sua alma em Adão e seus filhos em sua posição nelas. O que quer dizer isso? Cada personalidade do mundo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, tem influência na sua alma raiz, aquela que vem desde Adão. E aí depois, as almas que vêm, que tem como raiz Abel, são mais para o lado bom. As almas que têm como raiz Caim são para o lado mal, são tendências mais maldosas. Por exemplo, uma alma que vem da mão que matou Caim, que matou Abel, perdão, ou seja, a mão de Caim, será naturalmente inclinada para a violência. É o que eu acabei de falar lá. Então, as almas que descendem, que vêm da linhagem de Caim, têm a tendência para a violência. Todos os homens não são criados iguais. Ou seja, se você acha que todos os homens são iguais, não são. Deus é o lugar do mundo, segundo o Talmud. Ele vê a raiz da alma de cada um e em que espaço e posição elas estão. Então, Deus sabe de onde sua alma vem e em que posição ela está. Ou seja, qual a sua inclinação. Com base nisso, ele julga na escala de mérito e ajuda cada pessoa em seu processo de retificação. Isso está escrito no Likutei Moharan 2.8. A lição é que não há razão para ficar chateado se você tiver tendências negativas. Então, muita gente acha, eu tenho esse pensamento, tenho vontade de fazer isso, eu faço isso de mal. Aí você fica deprimido. Não, porque tem uma razão e tem uma origem, tem um porquê. Então, você não precisa se deprimir, nem ficar triste. O que precisa é consertar esse impulso, tá certo? Precisa consertar esse impulso, essa tendência negativa ou tendências negativas. A medida do sucesso é determinada por quanto uma pessoa tenta retificar do ponto
de onde ela começa. Ou seja, o sucesso é determinado desde onde você começa a entender que as suas tendências, ou seja, não fuja das suas tendências, mas não precisa contar para os outros. Isso é uma conversa sua e Deus. Né? Fazendo um parênteses aqui, o que a Igreja Católica fala, tem que confessar seus pecados. Sim, mas tem que confessar seus pecados para Deus, não para o padre, não para um ser humano igual você. Você tem que confessar os seus pecados perante Deus, Hashem. Nenhum funcionário é enviado dele, só para ele. Então você reconhece o teu lado mal, as tuas tendências para o mal, e aí você vai começar a retificar. Então, essa é a medida do sucesso, desde que você reconheça, e aí começa a retificar o seu lado mal. Quando chega a hora de uma alma deixar as kelipote, ou as cascas do mal, as almas estão presas nas kelipote. Presas, você imagina uma noz. Você está lá dentro. Então, tem que quebrar essa casca. Então, você está dentro do mal. Tem que quebrar essa casca para a alma sair e entrar neste mundo. Então, quando a alma sai das kelipote, ela entra nesse mundo. E aí ela deve primeiro vir como um ibur, ou mais ou menos como um feto, um embrião. Ibur é a palavra hebraica. Para a barriga da fêmea superior de Malhut. A gente vai falar sobre Malhut no próximo vídeo. A fim de ser purificada e limpa da sujeira das kelipote, dentro da qual foram realizados, ou seja, a alma estava dentro dessa casca, como se fosse, para ficar bem fácil de entender, dessa noz, que é do mal. Então, sua alma está toda impurificada, toda impura. Quando quebra essa casca, a alma vem para o mundo, para o nosso mundo. E agora ela precisa se purificar, para depois sim ir para o Éden. Tudo abaixo é modelado a partir de fontes transcendentais. A barriga da fêmea superior de Malhut é uma referência a Malhut de Atzilut. Atzilut é o mundo mais elevado que existe, de onde dizem que as almas judias vêm. Antes que possa haver nascimento por meio de uma mulher neste mundo, no nosso mundo, a alma deve ser plantada e nascer por meio do aspecto feminino superno, ou seja, é como plantar uma árvore, um vegetal. Tem que ter a semente, você planta a semente, e aí essa semente germina. Então, a alma deve ser plantada e nascer por meio do aspecto feminino superno, que é lá em cima, é outro mundo. Depois ele vem para esse. Este é um excelente exemplo de como tudo a seguir é modelado e vem de fontes transcendentais. O processo de concepção e nascimento é projetado para preparar a alma para sua descida ao mundo. Uma certa vantagem é dada e o resto é deixado para fazer ao longo da vida. Então, você tem uma vantagem e depois, que é o início dessa purificação, e depois você vai se purificar ao longo da sua vida. No entanto, o tempo de permanência não é o mesmo para cada alma. Ou seja, o tempo de cada alma é diferente. Por isso que nenhum homem é criado como outro. Em vez disso, dependerá de sua capacidade e mérito de permanecer lá até que seja completamente purificada e renovada. Esta é a ordem dos 5 níveis. 5 níveis. Com relação ao primeiro nível, as almas verdadeiramente novas, elas podem permanecer dentro do segredo do estágio fetal de Malhut, por um período de 12 meses, após o qual descerão em um corpo nesse mundo. Se você está vendo esse vídeo primeiro, eu aconselho voltar lá e ver os vídeos anteriores, que a gente fala sobre encarnações, para ter uma sequência, porque senão fica difícil de entender. E daqui para frente a sequência dos vídeos é nessa ordem de entendimento.
Assim, encontramos mulheres cujo prazo de gravidez pode chegar até 12 meses, conforme mencionado no Talmud, a respeito de um certo incidente em que permaneceu 12 meses e Rava decidiu que esse bebê era kasher, que essa gravidez era kasher. Lógico que hoje isso não acontece mais porque os médicos não deixam. Antigamente, o nenê nascia na hora que ele tinha que nascer, que ele queria nascer, que Deus queria que ele nascesse. Hoje em dia tem cesárea, então algumas mulheres têm partos normais, outras por cesárea. Então já não é mais igual antigamente. Mas aqui está contando um caso antigo. Então vamos entender esse caso. Um homem tinha estado ausente por 12 meses, após o qual sua esposa deu à luz. O homem foi viajar e ficou fora um ano, 12 meses. E quando ele voltou, sua mulher deu à luz. A questão era, ela engravidou de outro homem 9 meses antes, ou o feto era do marido, concebido 12 meses antes do nascimento? Não, lembre-se que antigamente não tinha teste de DNA, exame de DNA, nada disso. Rava decidiu que, sem evidência em contrário, o último era o caso, Yevamot 80b. E, portanto, a criança era legítima e kasher, ou seja, a criança era do pai e a mulher teve uma gestação de 12 meses. A gente vai entender o que quer dizer esses 12 meses no mundo superior. Isso mostra que alguma expressão no mundo físico dessa realidade espiritual de um período de gestação de 12 meses para o nascimento da alma. As almas de nível 2 permaneceram com Adão e são consideradas novas em algum grau, têm a habilidade de permanecer dentro de Malhut por 9 meses antes de virem a esse mundo. Então, quando a mulher está gestando, a alma está em Malhut. Ela vem um pouco no embrião e sobe. Ela vai se adaptando ao novo corpo, à nova vida que ela terá nesse mundo aqui. As almas de Caim e Abel, de nível 3, também são consideradas novas em algum nível, mas têm duas manchas. A mancha de Adão e a mancha de Caim, ou a mancha de Adão e a mancha de Abel. Como resultado, elas só podem permanecer na barriga de Malhut por um período de 7 meses. Olha que interessante. As almas do nível 3 são consideradas, em algum nível, novas. Mas elas têm duas manchas. Por causa dessas duas manchas, como resultado, elas só podem permanecer na barriga de Malhut por um período de 7 meses. Ou seja, quando a criança nasce de 7 meses. Apenas as almas de grau superior podem receber mais purificação. Nível 4. O resto das almas que caíram de Adão para dentro das Kelipot, mesmo que tenham deixado as Kelipot e agora descido a este mundo pela primeira vez. Então lá, vamos voltar lá. Quando Adão pecou, algumas almas permaneceram dentro dele, com ele, e algumas almas caíram nas Kelipot e ficaram presas nessas Kelipot, ou nessas cascas. Essas cascas são do mal, foi quando o mal entrou no mundo pelo pecado. No entanto, são como o resto dos níveis superiores que vieram uma segunda vez. Ou seja, elas são consideradas almas velhas e reencarnadas. Portanto, seja no nível 4, seja do nível 4 que veio pela primeira vez, ou dos níveis anteriores que vieram pela segunda vez ou mais, elas só permanecem na barriga de Malhut por 40 dias, que é como o embrião, o ibur, tá?
o tempo que leva para formar um feto. Um feto leva 40 dias para ser formado. Quando essas almas vierem pela segunda vez ou mais, elas só permanecem na barriga de Malhut, lá em cima, por 40 dias. Tem outras que permanecem por 9 meses e outras permaneceram por 12 meses. E esses 40 dias é o tempo que leva para formar um feto. Aí, depois de 40 dias, a alma entra no corpo da mãe. Aí já fica junto com a criança, com o bebê ou com o feto. É isso que está querendo dizer aqui. Depois disso, elas descem para este mundo. É o que eu acabei de explicar. Almas de nível 5, vale a pena só fazer um parênteses aqui, pode estar confundindo a cabeça. Então, o que quer dizer uma alma que ficou na fêmea de Malhut 9 meses? É que quando ela desceu para esse mundo, ela já desceu para a mãe dar a luz. Ela não passou por um estágio dentro da barriga da mãe. Os 9 meses, a alma ficou em Malhut. Essas que já reencarnaram ficam só 40 dias em Malhut. Depois desce direto e fica na barriga da mãe. Todas as almas estão conectadas com os seus corpos materiais. Quando formou, a semente germinou, a alma já tem uma ligação com esse embrião que está se formando. Tá? Almas de nível 5, aquelas dos convertidos, permanecem na barriga de Malhut por apenas 3 dias. Então, quando alguém se converte ao judaísmo, ele vai receber, junto com a alma dele, uma nova alma, que é uma alma judia. Essa alma só fica em Malhut 3 dias e vem e entra junto com a outra e vai habitar junto o mesmo corpo. Que é o tempo que leva para uma semente fertilizar. A semente de uma vida nova. Germinação de uma vida, não de uma planta. Então, quando homem e mulher têm uma relação sexual, o óvulo, o esperma atinge o óvulo, essa semente leva 3 dias para germinar. Segundo o Talmud, segundo a Kabbalah. Depois desses 3 dias, a alma vem ao mundo. O Zohar, Shilach 168, 2,72 ensina que suas almas vêm da união dos justos. Ou seja, quando é uma alma de convertido, essa nova alma vem de uma união de 2 justos. Tanto o homem quanto a mulher são justos. Começando com Abrão e Sara. Por isso que a linhagem judaica começa com Abrão e Sara. E não resultam em concepção física. Isso não é uma concepção física. É uma concepção de uma alma. Suas almas estão apenas por um curto período no aspecto feminino superno. Elas exigem outra etapa de processamento para serem atualizadas. Dependendo da quantidade de tempo gasto em Malhut, dentro do segredo do estágio fetal, isso é que quão grande será a luz e sua purificação dos efeitos das Kelipot. Se for assim, pelo contrário, precisamente as almas de grau inferior são aquelas que deveriam permanecer em Malhut por mais tempo, não mais. Não é isso? É preciso resistência para fazer uma limpeza, para limpar a alma. A gente está falando de limpeza da alma. Apenas as almas de grau superior podem receber mais purificação. Quanto mais baixa a classe de alma, menos ela pode ser refinada antes do nascimento. Então, quanto mais tempo sua alma fica em Malhut, mais ela vai ser refinada. Quanto menos tempo, menos ela é refinada. Quanto mais isso requer purificação nesse mundo, ou seja, quanto menos tempo em Malhut, a alma precisa de mais purificação no nosso mundo. Então, essa é a diferença entre almas, entre tzadik, entre tudo. Por isso que não adianta você ficar desanimado que você tem umas quedinhas para o lado mal. Faz parte, você está aqui exatamente para corrigir isso. Novamente, externamente, essas almas estão em pior situação. No sentido mais profundo, essas almas são canais especiais
por meio dos quais as revelações mais impressionantes são trazidas ao mundo. Então, o que é o vídeo de hoje? É exatamente sobre isso. A função, por que algumas almas são diferentes das outras. Nenhuma tem a mesma missão que a outra. Como a gente descobre a nossa missão? Tem que estudar, analisar você mesmo. O que acontece com os seus instintos? Você tem instinto para o mal? Isso é ruim? É ruim, mas pode ser consertado. Você não precisa entrar em depressão. Faz parte da tua missão passar por isso para se consertar. Então, essa aula é para pensar e refletir a respeito de você e de quem te cerca. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo, ou me manda, quem faz parte dos grupos que eu envio lição diariamente, pode perguntar, que eu responderei. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.